Deus abençoe você e a tua família. Primeiro domingo de 2021, estamos no melhor lugar da terra. A gente sabe que tem muito lugar bacana na face da terra, mas não há melhor lugar do que a casa do Senhor. E que essa próxima hora o Espírito Santo te visite, te dê esse novo ânimo, porque muita gente começa 2021 cheio de promessas. Não, esse ano eu vou mudar, esse ano vai acontecer, esse ano é nova vida. Para ter uma nova vida, somente com uma genuína transformação. E o ano de Paulo é um ano de transformação. Você quer uma nova vida? Peça para Jesus Cristo te transformar. A tua mentalidade, para que você enxergue como Jesus enxerga, para que você possa cumprir a vontade dEle. Você pode fazer planos incríveis, eu não duvido disso, mas o melhor plano para a tua vida é o que o Pai Celestial determinou. Então, mais importante do que todos os planos que nós fazemos ou façamos, procure saber o que Deus determinou para a sua vida. Qual é a tua vontade para o ano de 2021, meu Deus? O que eu estou errando porque eu não quero mais errar? O que me falta porque eu vou buscar? Qual é a tua vontade para o meu ministério? Será que a vontade de Deus é você apenas ir à igreja uma vez por semana? Será que não há algo maior para você? E você ainda não descobriu? Será que Deus não tem para você um chamado de um pastor de repente? Ou de um evangelista? Ou de um professor da palavra? De um levita? De repente você tem muito talento para música? Ou a dança? Ou um trabalho com crianças, com adolescentes? Deus tem um chamado incrível para você, mas você precisa se posicionar em agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O melhor lugar é você estar sempre onde Deus quer que você esteja, e você está no lugar certo, você está na casa do Senhor hoje. Eu quero ler com você Gálatas 6, versículo 6, uma passagem que eu curiosamente ministrei bastante ano passado vocês, bastante. Paulo, na sua sabedoria, fala sobre a importância da semeadura. Nas nossas ofertas, no dízimo, você vai entender profundamente essa revelação aos Gálatas. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Na primeira mensagem, entregar a palavra apostólica desse mês de janeiro, como também as 12 bênçãos. O apóstolo Paulo nos ensina algo que parece óbvio, porque nós enxergamos isso na natureza. Se eu semear semente de abacate, vai nascer o quê? Abacate. Se eu semear uma semente de jaca, vai nascer o quê? Jaca. Ora, sempre pela lógica você vai colher o que você semear. Se você semeia pouco, quanto você vai colher?
Pouco. Ele fala isso também em 2 Coríntios 9:6. Sempre o fruto é maior do que a semente. Não é isso na natureza? Sempre o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que semeamos. E Paulo fala, para nós abençoarmos especialmente a família da fé, que é a igreja, atender à necessidade da igreja, atender à necessidade do próximo, a começar os da família da fé, porque de repente pode estar alguém do teu lado que esteja passando muita necessidade e que você não sabe por falta de comunhão, e que muitas vezes nós ajudamos tantas pessoas, mas aqui Paulo reforça: comece ajudando aqueles que partilham da mesma fé, porque eles precisam da tua ajuda. E Paulo fala no versículo 6 algo incrível, que nós temos que desejar o bem para aquele que nos instrui. Nós temos que desejar o bem da igreja. Quem aqui é abençoado pela igreja? Todo mundo? Todo mundo é fortalecido na fé pela igreja? Todo mundo recebe conhecimento da palavra através da igreja? Todo mundo tem consciência que a igreja está com você na batalha? Que você está coberto, que há uma intercessão do teu lado? E tantas atividades que nós poderíamos aqui enumerar: assistência social, evangelização, célula, adote, cuidado, visitas. É um trabalho muito amplo. Paulo fala: cuide daqueles que cuidam de você. E nós precisamos cuidar da igreja. E Paulo, quando fala sobre semeadura, ele nos ensina a termos tamanha fé de não permitir que a incredulidade tome o nosso coração, e em vez de semearmos fé, em vez de semearmos na obra, nós temos o coração corrompido por causa das nossas necessidades. Não duvide da promessa de Deus, e a promessa de Deus é: você vai ter uma colheita poderosa. Se você não desanimar, se você não ficar pelo caminho, se você não esfriar na fé, e se você continuar semeando firme, buscando o Senhor de todo o coração, com tudo aquilo que a Bíblia ensina, você vai colher no tempo próprio, vai chegar o teu momento. Então a promessa de Deus não é pequena, a promessa de Deus é grande. Nós somos filhos de Deus, e nós vamos ter uma grande colheita no ano apostólico de Paulo. Nós teremos frutos abundantes. Isso parte do nosso posicionamento de fé. Não semeie incredulidade. Se você semear incredulidade, o que você vai colher? Incredulidade. E as preocupações excessivas se transformam em incredulidade. De repente, em 2020, você cometeu o erro de não semear como deveria ter semeado, como você sempre semeou. Pessoas que até passaram momentos mais difíceis do que o ano passado, mas que ano passado foi tomado por tanto medo, por tantas preocupações, que deixou de semear. E essa foi a artimanha do inimigo, para não dar a colheita que Deus tinha preparado para você no ano de Isaías. Mas no ano de Paulo nós não vamos falhar. Nenhuma preocupação vai tomar o teu coração a ponto de te fazer incrédulo. É normal nós termos preocupações, irmãos? É claro, a gente tem muitas responsabilidades, compromissos. Mas o Senhor Jesus diz para nós não andarmos ansiosos. Em Mateus 6,25 ele fala: por que você anda tão preocupado? E no versículo 33 ele diz: busque o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem um escape para cada tribulação. Nós precisamos crer, nós precisamos semear com fé. E Paulo diz aos Coríntios: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também
lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O que Paulo diz é que aquele que semeia, aquele que se torna um semeador, quem aqui deseja ser um semeador para o Senhor? Eu também, eu sou há muitos anos. Deus vai dar semente para você, e Deus vai multiplicar a semente nas tuas mãos, e se você tem mais sementes, significa que você está dando mais frutos. Essa é a matemática de Deus, um mover de multiplicação de sementes e de frutos, e de mais sementes e de mais frutos, e algo exponencial, é algo eterno, é algo que Deus deseja como prosperidade para o seu povo, e o nome de Jesus será exaltado através de grandes experiências de prosperidade na tua vida neste ano. Amém? Então nós precisamos ter o coração daquela viúva pobre, que quando Jesus estava avaliando as ofertas que entregavam na urna, lá no templo, ele diz: essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela entregou uma oferta viva, eram só 2 moedas, mas era tudo, era um sacrifício vivo, santo, um sacrifício agradável. Ela sentia no corpo aquela oferta, porque ela creu que o Senhor daria a ela uma grande colheita. Mas Jesus repudiou pessoas que tinham muito dinheiro. Não que Jesus repudia ricos, pelo contrário, muitos ricos andavam com Jesus e muitos ricos que se converteram. Mas naquele momento, ele está falando de alguns ricos ali, que estavam depositando o que sobrava, qualquer coisa, porque não estavam entregando uma oferta viva, não estavam entregando o dízimo por uma revelação espiritual, mas por uma obrigação religiosa. E há muitas pessoas que discutem aí fora sobre dízimo e oferta, e eu quero dizer a todos: nós não fazemos nada por obrigação religiosa. Se essa for a tua motivação, não vai agradar a Deus. Eu sou obrigado, não. Mas se você tiver a revelação do Espírito Santo, do dízimo, da oferta, da realização de um voto, eu tenho absoluta certeza de que Deus vai te dar o cumprimento das janelas dos céus abertas, e bênção sem medida, porque é a passagem da Bíblia que ele diz: fazei prova de mim. Então entregue ao Senhor o melhor, e você vai ver a diferença neste ano difícil, porque a gente entra mega positivo, otimista, e assim temos que ser, porque a fé é otimista, mas nós não podemos desprezar os desígnios de Satanás, que é um ano desafiador ainda, que é um ano que vamos enfrentar muitos obstáculos, mas glória a Deus que é o ano de Paulo, porque se tem um cara que sabia expressar a palavra superação, era o apóstolo Paulo, e nós estamos sob esta unção. Nós vamos superar todas as adversidades do ano de 2021, e vamos encerrar esse ano como o melhor ano da nossa história, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Quem crer viverá. Quem crer viverá. Consagre ao Senhor o melhor. E eu quero compartilhar as bênçãos determinadas ontem na ceia de oficiais pelo nosso apóstolo. São bênçãos materiais, sim, porque haverá a materialização do desejo de Deus nas nossas vidas. E não é pecado desejar, é pecado cobiçar. Não é pecado você pedir a Deus, não é pecado ter ambição e desejo de crescer. Pecado é avareza, ganância, é dinheiro sem propósito. Deus vai te dar o dom de adquirir bens e riquezas. Então feche os teus olhos que eu vou te abençoar. Senhor, este mês de janeiro de 2021 será o melhor das nossas vidas. Dá aos teus filhos o lugar de honra na terra, vitória sobre todas as pendências, novas portas de emprego,
novos patamares de ganhos, sucesso naquilo que nós fazemos, para que novas portas de grandes negócios se abram, liberação de processos de tudo que esteja retido, bolsas de estudos e descontos. Vamos estudar onde nós não podemos pagar. O Senhor vai se mover pela nossa renovação e teremos retomada de crescimento. Que o Senhor nos dê graça diante dos homens, colheita de bens e de valores espontaneamente. E tudo aquilo que nós somos humilhados por falta de dinheiro, o Senhor vai transformar em honra nas nossas vidas. Deus vai encher as nossas mãos para abençoarmos aqueles que nós amamos. Você vai viver esta palavra, você vai trazer esse testemunho, e será um grande avivamento na tua vida financeira e profissional. É o Senhor que te envia e te abençoa, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque o nosso coração é completamente entregue a Ti. Nós iniciamos o ano com um relógio de oração, a cada 5 minutos apresentando uma oferta, um tempo de consagração, movendo o mundo espiritual para um ano de prosperidade. Prosperidade não é pecado, prosperidade é promessa. Prosperidade é sucesso, é riqueza com propósito, e Deus vai nos prosperar em tudo que realizarmos, porque nós viveremos a vontade dEle. Traz, Senhor, a revelação, abre os nossos olhos, Deus vivo, mostra este caminho brilhante, para crescermos, avançarmos, e nada vai nos impedir. É ano de portas abertas. Abre portas aos teus filhos, entrega o melhor aos teus filhos. Os teus filhos terão as melhores oportunidades do mercado. Dá o caminho para o preparo, para a capacitação, porque vamos ocupar os lugares altos da terra. Nos inspira, Espírito Santo, nos dá força, nos dá ânimo, nos renova. Cada uma destas palavras profetizadas se cumprirão, não voltarão vazias, porque é o Senhor que está no controle. Eu abençoo os teus servos, eu os envio para esta jornada, vão viver o sobrenatural de Deus em todas as situações. Te abençoo com sabedoria, inteligência, discernimento como nenhum outro homem tem, com saúde, com vigor, com alegria, com paz. Vai vencer a tribulação, vai prosperar na terra dos viventes. Eu abençoo a tua casa, os teus filhos, os teus amados, que todos da tua família sejam bem-sucedidos, pela tua intercessão, pela tua fé. Vai nessa unção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Amém. Você que está em casa, faça neste momento também a contribuição como os nossos irmãos aqui na igreja. Mas como, bispo? Você pode fazer pelo teu celular, você pode fazer pelo nosso site, que está aí na tela, igrejarenascersantana.com.br. Você também pode fazer uma transferência nessa conta Bradesco e, por favor, enviar o comprovante para a nossa administração, nesse WhatsApp, que é da administração aqui da igreja. Ou então você pode fazer pelo Pix e enviar o comprovante para esse mesmo WhatsApp. Faça isso agora mesmo, com muita fé, semeando com fé, porque essa será a tua colheita. O Senhor vai multiplicar as sementes nas tuas mãos, o Senhor vai multiplicar os frutos. Se posicione e veja a grande obra que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sinceramente, quem tem alguma situação na tua vida que não se move por nada, está parado há muito tempo, levanta a mão. Uma situação, um trabalho, um projeto, tua saúde que não evolui, não melhora,
né, é o casamento, é relacionamento. Eu tenho uma palavra de Deus hoje. Pelo poder do Espírito Santo você vai se levantar e vai se mover. Amém? Vamos ler Atos 14:8. Posso dizer assim, uma das grandes aventuras de Paulo. Paulo realmente enfrentou cenários sobrenaturais na sua jornada missionária, muitas realidades espirituais diferentes, mas todas ele venceu com a sabedoria que Deus lhe conferia. Vamos falar de uma cidade chamada Listra, que era uma colônia romana muito importante, da região Frígia-Galácia, que ficava ali na Ásia Menor, vamos dizer assim, um pouquinho ao sul da Turquia atualmente. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, ou seja, ele nasceu com essa necessidade especial, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fica em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Essa história é fantástica, porque ela começa revelando vários conflitos culturais, e como o reino dos céus está acima de todas essas condições culturais, porque o ser humano é muito bairrista. Pega um país como o Brasil, que tem a mesma língua, a portuguesa, a gente come até as coisas parecidas, mas quando você vai para outro estado, pode até parecer outro país, porque o dialeto é diferente, a forma como as pessoas vivem, os horários, é muito diferente. E muitas vezes nós não vivemos a cultura do reino, porque nós queremos que a palavra se molde à nossa cultura, mas a cultura do reino, o reino de Deus está acima de todas as civilizações e culturas. A pregação, ela pode ser numa linguagem que você entenda, mas a transformação do Espírito Santo faz com que nós não vivemos mais sob o regime da nossa cultura, ainda que naturalmente vivemos com a nossa cultura, mas passamos a ter a revelação de uma, se eu posso dizer, nova cultura, uma nova forma de sentir, de pensar, de falar, de agir, que é a do reino de Deus, porque nos tornamos cidadãos celestiais. Então o que é engraçado nessa história é que os homens daquela cidade começam a fazer os sacrifícios aos deuses, e a reação de Barnabé e de Paulo é uma reação também judaica, não é uma reação cristã. Fazia parte da cultura do judaísmo, quando alguém fazia alguma blasfêmia, rasgar as vestes. Então a gente vê uma reação cultural judaica de expressão contra aquela blasfêmia, diante de uma outra reação cultural pagã, diante de um milagre, mas que Deus estava acima de todas essas reações, porque a revelação da verdade iria se manifestar, sabe pelo quê? Pela palavra.
É a palavra de Deus que nos transforma, porque ela nos esclarece todas as coisas. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ele não zomba, ele apenas revela: no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva ao céu e às colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ou seja, ele disse: apesar de vocês não crerem em Deus, Deus teve misericórdia de vocês, mas agora o caminho verdadeiro é revelado a todo aquele que deseja e crê. Para a salvação só existe um caminho, é Jesus Cristo, que vai te levar para o reino dos céus. Mas apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Imagine a bagunça que virou aquela cidade. E alguns relatos de uma lenda que uma cidade frígia foi destruída pelos deuses porque não receberam a encarnação exatamente de Zeus e de Hermes. E aí os cidadãos de Listra, quando souberam, como pensavam, segundo aquela lenda, que ali estavam Zeus e Hermes, falaram: vamos cometer essa burrada, já vamos começar a sacrificar para que eles se sintam bem-vindos e não destruam a cidade. Uma reação pagã oriunda de lendas, mas que ali estava Paulo e Barnabé para esclarecer: isso não faz mais sentido. A salvação vem pela fé, pela graça do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar. O bacana do ano de Paulo é que você vai aprender bastante sobre história. E a Ásia Menor era uma das províncias mais ricas de Roma, do Império Romano, que era o império que dominava o mundo na época. Muitas colônias nessa região. Nós vemos Paulo com toda aquela manifestação que impactou aquela cidade, porque aquele milagre era um absurdo. Um homem que todo mundo conhecia, porque ele era aleijado desde a nascença, desde o nascimento. Ou seja, um homem que estava à porta da cidade. Normalmente os mendigos, quem pedia a esmola, ficava na principal porta da cidade, que é onde tinha maior movimentação. E normalmente, próximo à entrada da cidade, também ficavam os templos. E ali havia um templo de adoração a Zeus, que na mitologia grega era o maior de todos os deuses, o mais importante de todos os deuses. E Hermes, ou Mercúrio para os romanos, era o deus que portava a mensagem, e por isso era muito rápido, porque a mensagem precisava chegar rapidamente. E Paulo e Barnabé eram pregadores muito intensos. Eles não pregavam apenas nas sinagogas, como era o costume de chegar numa cidade e pregar numa sinagoga, porque era mais fácil para um judeu entender Jesus do que um pagão, porque os judeus tinham as profecias do Messias. Então a pregação era voltada para o cumprimento das profecias. Essas profecias já se cumpriram. Agora, um pagão, alguém que nunca ouviu falar de Deus, especificamente Jeová, que tinha os seus deuses, suas divindades, a sua própria mitologia, o seu folclore, quando falava um negócio desse, para eles era muito complicado, ainda que muitas mitologias tinham referências de filhos de deuses na terra, em favor dos homens. E eles, com toda a intensidade, estavam pregando nas ruas, como os filósofos antigamente faziam, toda aquela sabedoria, com aquela paixão que nós precisamos ter, ou no mínimo resgatar. E ele vê um homem
naquele estado de miséria, e que todo mundo dava a moeda porque tinha pena dele. Coitado do cara. Está aí, ó. Olha aqui, que os deuses permitiram que ele nascesse com essa necessidade especial e ele não pode trabalhar. Então ele passou a vida sentado ali, dependendo do dinheiro das pessoas. O apóstolo Paulo, olhando aquele homem que passou a vida inteira em inércia, realiza um milagre. Pelo poder do Espírito Santo, ele tira o homem daquela condição. E eu quero lhe dizer que há poder no Espírito Santo de Deus para te tirar dessa inércia, para te tirar desse momento de paralisação. Mas você precisa crer, você precisa enxergar que pelo nome de Jesus todas as coisas são possíveis. Como Paulo fala aos Coríntios: as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência. Fé é persistência. Eu tenho que continuar, eu tenho que insistir, eu tenho que me apegar, eu tenho que profetizar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Então os sinais acontecem após a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Fala com fé: Deus vai realizar grandes milagres na minha vida, porque eu não vou desistir, eu vou crer, e eu vou vencer o impossível, porque Deus vai realizar grandes milagres. Amém? O que Paulo realizou ali era impossível. Não era uma pessoa que nasceu andando normalmente, sofreu um acidente e deixou de andar. Não, era uma pessoa que tinha alguma atrofia, alguma limitação muito séria, e que ali seria uma maravilha, algo sobrenatural. Deus teve que reconstruir tecidos, músculos, juntas, articulações. Foi algo que impossível aos olhos humanos poderia se manifestar. Mas eu quero lhe dizer: você serve o Deus dos impossíveis. Creia que o impossível Deus pode fazer na sua vida. Eu já vi pessoas com um câncer avançado, metastático, à beira da morte, e Deus curar sobrenaturalmente, quando todos os médicos disseram: vai para casa que não tem mais jeito, a tua vida acabou. Mas sabe por que não acabou? Porque esta pessoa sabia que o impossível poderia acontecer através do poder do Espírito Santo de Deus. E Deus não mudou, Ele é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. E se você crer, você vai viver o impossível neste ano, em nome de Jesus. Creia. Creia. Então o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que o profeta Isaías está revelando é que a palavra é viva quando procede da boca de Deus, e se Deus determinou e eu entrar em concordância com esta palavra, ela vai se cumprir. Por que que aquele homem viveu um milagre? Porque uma palavra foi determinada, a palavra de um profeta, a palavra de alguém que estava cheio de fé. E por isso que eu já disse e digo para as pessoas que de repente entram na porta sem fé: eu tenho fé suficiente por você. Concorde com o que eu vou determinar, e um grande milagre vai acontecer na tua vida. Ora, certa vez chegou um homem que tinha um menino que ficava endemoniado e estribuchava no chão, que foi sincero, e muitas vezes nos falta essa sinceridade. Jesus perguntou: você crê? Ele disse primeiro assim:
Eu creio. Todo mundo começa assim, né? Eu creio. Mas lá no fundo, ele não cria. Aí no primeiro momento ele não foi honesto, ele falou eu creio. E muitas vezes a gente não é honesto. A gente apenas quer compartilhar um pensamento positivo. Não que isso seja ruim, é até um passo importante sim. Porque ruim é você discordar da palavra. Ruim é você falar, eu rejeito essa palavra. E ele mostrou a Jesus, eu desejo essa palavra, mas eu não tenho fé suficiente. Ajuda-me na minha fé. Eu preciso de fé. Eu sei que o milagre só acontece se tiver fé. E a fé é a matéria-prima de Deus para o milagre acontecer. A palavra foi determinada. Você tenha desejo por esta palavra. Se te faltar fé, seja honesto e fala: Jesus, me dá fé. Jesus, me levanta neste dia. Jesus, me fortalece, porque eu não quero andar como este mundo em apostasia, que está esfriando, que não crê mais em nada, que não enxerga mais caminhos. Mas eu quero ser como esse aleijado que tinha fé nos olhos, que estava enxergando como Paulo, e que Jesus encontre fé nos teus olhos, porque você buscou essa fé, e assim o Senhor vai te levantar nesse dia. Você não vai ficar mais aí prostrado, não vai ficar mais amarrado numa cama de depressão, não vai ver mais tanto trabalho sem resultado, mas o Espírito Santo vai te levantar, vai revelar o que está amarrando a tua vida, vai te revelar o roubo, você vai posicionar e você vai limpar a tua vida, você vai ter um posicionamento que realmente demonstre a tua fé, porque fé não adianta só falar glória a Deus, amém, é isso aí, e ter apenas um discurso vazio, mas é falar, eu creio, eu vou viver, e eu já estou me posicionando, e eu vou buscar aquilo que é o meu direito, e eu vou trazer um poderoso testemunho para a honra e a glória do Deus vivo. Isso é fé. Fé é demonstrada com obras. Não é só obra de caridade. Significa que a fé é demonstrada com ações, com atitudes. Eu estou olhando ali no fundo a doutora Vânia. A doutora Vânia, não é? Perfeito. Há quanto tempo está na Renascer? 4 anos. Ela chegou na Voluntários da Pátria, completamente destruída. Completamente. Com vários processos judiciais, por causa do seu marido que faleceu, várias situações na sua família, e ainda quando chegou, o consultório dela, ela é dentista, tinha pegado fogo. É aquele tipo de cenário, irmãos, que ou a pessoa nasce de novo, ou a pessoa é definitivamente sepultada, porque estava em depressão, estava triste, não via mais saída. Mas num culto ela se posicionou, e eu lembro até, acho que ela fez uma oferta ou um voto, não lembro qual que foi, sem dinheiro nenhum. Ela falou: se esse cara está falando para eu ir lá na frente que vai mudar a minha vida, foi isso mesmo que ela falou, não é? Ela disse: eu vou. E ela veio, e ela creu, mas ela não veio uma vez só na igreja. Ela começou a ir todo dia na igreja, começou a se alimentar da palavra, começou a frequentar a reunião de segunda-feira, que eu já falei para vocês frequentarem, começou a receber estratégias, e toda estratégia profissional que eu entregava na segunda-feira, ela praticava, e ela começou a viver uma restauração. Deus levantou uma pessoa que arrendou para ela um consultório. Ela começou a montar o consultório de novo, e as portas começaram a se abrir, e começaram a vir os clientes, e ela começou a negociar, e quando eu falava, vai lá e negocia, vai lá e faz isso, ela ia sob a palavra, consagrava e ia para cima. E várias situações judiciais já caíram por terra nestes 4 anos.
Ela teve perdão de dívidas absurdas, coisas impressionantes, de 96% de perdão, de dívida de 300, 400 mil reais, coisas de angustiar, que às vezes tem gente se matando, tem gente que está morrendo por causa de 6 mil reais em cheque especial. Se você está morrendo por isso, vai bater um papo com a doutora Vânia. Quando ela contar a história dela, você vai ficar curado na hora. E sabe o que aconteceu? O mês de dezembro deste ano que passou, o ano da pandemia, foi o ano do maior faturamento da história dela. Sabe por quê? Porque eu vi algo que é muito importante no testemunho dela, para as nossas vidas: a disciplina. Eu vou praticar o que está determinado. A palavra fala que aquele homem teve fé porque ele estava ouvindo Paulo pregar. Ele parou de ficar ali pedindo esmola e ele começou a olhar para aquele cara que estava ali pregando, falando com autoridade, falando do Deus de Israel, falando de Jesus Cristo, que realizou grandes milagres em mais de 3 anos de ministério. Ele falou: bom, se esse Jesus aí fez tudo isso lá na Galileia, por que ele não pode fazer na minha vida agora? E quando Paulo olhou para ele, o que Paulo viu? Fé, porque ele recebeu a palavra e ele se posicionou. Eu quero sair dessa condição. E hoje, se você se levantar nessa fé, eu quero sair desta condição, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como ele disse aqui na sua pregação, vai te levantar e vai te dar vitória e uma grande colheita nessa situação de vergonha, em nome de Jesus. É muito precioso esse milagre, porque cada milagre da Bíblia mostra um posicionamento de fé, porque não existe milagre com braço cruzado, não existe milagre com lamentação, não existe milagre só chorando. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui: você já chorou demais, chega de chorar, não está mais te fazendo bem, está te tornando doente. Mas faça como Davi, em 2 Samuel 12:20, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, troca a tua roupa, vá para a casa de Deus, se alimente, porque um novo tempo está começando na tua vida. Fala assim: Deus vai colocar em ordem a minha vida, porque eu me posiciono para que ela fique em ordem. Quando tudo começou, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aleluia. Como é que era antes o universo? Um caos, trevas, 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 trevas. Mas o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus está aqui. E como o caos acabou? Com a palavra de Deus. Deus disse: haja luz. O Senhor está dizendo para você: haja luz, porque o caos vai acabar na tua vida, e vai haver luz. E eu vim aqui trazer esta palavra de Deus. Se você se posicionar como este homem aleijado, que falou: basta, eu não quero mais viver assim, eu vou ouvir esse judeu que está pregando, que veio de uma terra distante, para falar só comigo neste dia, que a vontade de Deus não é eu passar a minha vida pedindo esmola nessa porta, mas a vontade de Deus é eu me levantar absolutamente curado, para anunciar uma nova história para aqueles que creem, e Deus vai te levantar como um poderoso testemunho, e aquele que duvida vai crer, e aquele que zomba vai glorificar,
e aquele que está cheio de medo vai se inspirar com a tua coragem, e nós vamos trazer inúmeros testemunhos para mostrar que Deus continua agindo, e em breve o Filho de Deus voltará para resgatar uma igreja que não é tímida, que não é covarde, que não é doente, mas uma igreja forte, cheia de fé, que vem mudar a história deste mundo tenebroso. Eu faço parte dessa igreja. Se você quer, fica de pé. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma estratégia. É incrível o que Deus vai fazer, porque nesse ano vai te despertar como Paulo, porque Paulo chegava nas cidades que eram completamente estranhas à sua cultura, à sua realidade, e ele precisava de uma revelação, ele precisava de um caminho, e ele colocava o pé na cidade e Deus já mostrava. Quando ele estava ali em Atenas, nós vamos um dia narrar isso em Atos 17, como é que eu vou pregar numa cidade que tem 30.000 estátuas, cheia de idolatria, e ao mesmo tempo cheia de intelecto, dos filósofos, que ficavam ali discutindo, os estoicos, os epicureus e os outros, como é que o mundo existe, como é que são as coisas, e os homens, e os prazeres desse mundo, e para lá. Meu, Deus me dá a revelação, me dá uma estratégia. Aí Paulo viu um altar sem nada em cima, escrito: ao Deus desconhecido. Obrigado, Senhor, eu já sei o que eu vou falar, e Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar em sonhos. Eu estava falando para Raquel, o ano de Paulo promete ser um ano de uma grande vitória espiritual. Essa madrugada eu já tive uma guerra espiritual. Deus já me revelou algumas entidades, e até coisas que eu não vivi no ano de 2020, que eu já vejo como um resgate em 2021. E quando eu acordei, eu vi uma entidade diante de mim, na minha frente, e foi tão louco, que a Raquel estava deitada e eu vi do outro lado um dos meus filhos, e eu pulei em cima dela e eu ficava pegando, e não era, não foi? E aí eu entendi, e aí eu clamei por ele, e aí eu clamei, e eu repreendi aquela entidade, que eu vi ela saindo da minha frente. Isso é uma experiência que você fala: esse bispo é louco. Ai, bispo, eu tenho até medo. Tem gente que está tão religiosa. Ai, bispo, credo, eu não quero ver essas coisas, bispo, pelo amor de Deus, eu não quero ver demônio, não. Eu não vou conseguir mais dormir depois. Não, eu falo porque eu aprendi com meu pai. Tem coisas que você não fala para o seu filho, né? Meu pai, na inocência dele, um dia assim, pré-adolescente, meu pai chegou e falou assim: olha, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, na madrugada isso. Eu falei, por quê, pai? Não, porque eu estava passando pela sala para ir tomar água e Deus me deu uma visão de uma mulher sentada no sofá. Irmãos, eu fiquei dias sem passar na sala à noite. Dias. Eu morria de sede, mas não passava naquela sala. Falei, vai que a mulher está lá de novo, cara. Aí o meu pai falou, não, foi uma visão espiritual, tá, mas mesmo assim, cara, vai saber que o bicho ruim volta. A gente tem que ter sabedoria, claro, mas nós temos que ter também maturidade. E às vezes você está sendo muito infantil de não enxergar que tem uma guerra espiritual acontecendo. Tem falado tanto essa questão de ser negacionista. Porque um está negando a vacina, outro está negando a máscara, outro está negando o tratamento, outro está negando aquilo. Tem gente que está negando a coisa mais séria de todas, que é a guerra espiritual. Tem crente que está negando o demônio. Tem crente que nega jejum, que nega oração, que nega ser participante da igreja, que nega estudar isso aqui. Como é que você vai conhecer a Deus se você não conhece a palavra dele? Faça um compromisso a partir de hoje. Lê pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Já que eu vou dar um mole para vocês, eu vou estudar uma carta de Paulo por mês com vocês. Combinado? E online, para você não ficar com desculpa. A gente vai ler uma carta, vamos estudar junto, vamos entender a cultura, vamos entender as revelações, o que Deus quer falar conosco.
Agora, não dá mais para você fugir disso. Não dá mais para você, nesse momento de guerra, ter uma vida. Ainda mais você que tem anos de igreja, sangue de Jesus tem poder. Uma vida superficial e medíocre, espiritualmente falando. Eu posso falar uma coisa que ontem doeu no meu coração. Ele falou, é impressionante. Com tudo que o ser humano passou em 2020, ainda tem ser humano que continua na mesma incredulidade, na mesma dureza de coração. É quase um absurdo para nós que temos fé assim. Não é possível que o cara continue sendo igual com tudo que ele passou e desprezar o que está acontecendo com a humanidade, que Jesus logo vai voltar. Esse é um ano de profundidade, e que isso seja para o resto da tua vida, em nome de Jesus. Só cai quem é fraco, só cai quem não se preparou, só é derrubado pelo diabo quem não está instruído de como o diabo age. Por isso a gente vai ter muito culto de guerra espiritual esse ano. Vamos ter muito estudo bíblico. Aqui nessa igreja não vai faltar oportunidade para você ser uma pessoa melhor. Só se você não quiser ser uma pessoa melhor. Mas se você quiser, sacrifica uma noite ou outra, abre mão, sei lá, do futebolzinho, do videogame, daquela relaxada, senta aqui na casa de Deus e veja como você vai ser muito melhor do que você era. E quando a Renascer começou, há 34 anos atrás, quase 35, lá no Livorno nós recebemos uma palavra, e a palavra é que nós vamos viver em um ano o que nós demoraríamos 10 anos, e o apóstolo Paulo é a personificação dessa palavra. O que os apóstolos de Jerusalém demoraram 10 anos, o cara fazia em um ano. Era absurdo a velocidade, a intensidade, e vai naquela cidade, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e volta. Terminou, e aí, vamos descansar? Descansa só um pouquinho, vamos de novo, vamos voltar. Agora vamos para a Europa, e vai e volta para Jerusalém, agora vai para Roma, naquela loucura. Não tem tempo a perder. Nós temos que preparar um futuro melhor para os nossos filhos, para essa nação, e preparar a volta de Jesus. E que você possa terminar esse ano afirmando: eu vivi em um ano que eu demoraria 10. Você teve 10 anos perdido? Maravilha, esse vai ser um ano da grande restituição na tua vida. 10 anos você não está fazendo nada no teu ministério? Maravilha, vai recuperar esses 10 anos nesse ano. Chega de morosidade, está na hora de colocar celeridade na vida, está na hora de viver intensamente, porque a vida é breve. Olha quantas pessoas foram ceifadas ano passado, olha quantas pessoas deixaram de ter o fôlego. Então vamos aproveitar a nossa vida da melhor maneira, vivendo bem, agradando a Deus, realizando a sua vontade e deixando um legado melhor, porque essa é a expectativa ardente de Deus. Nós somos os edificadores do reino, e nada vai nos impedir, em nome de Jesus. Nada. Aleluia. Eu quero ver aqui mulheres, quero ver homens sendo melhores do que eu. Se alguma coisa boa e agradável eu fiz a Deus, que você seja muito melhor do que eu, que você esteja nesse altar pregando melhor do que eu, com mais sabedoria do que eu, com mais ciência do que eu. É o que eu desejo, é o que eu sonho, e que Deus possa fazer isso na tua vida. Feche os teus olhos, peça para o Senhor te dar a fé que deu àquele aleijado. Que eu possa, bispo Daniel Tenuta, profeta de Deus, enxergar nos teus olhos essa fé, fé que talvez você nunca teve, ou fé que você teve, mas você perdeu. Mas hoje nós vamos resgatar essa fé. Hoje nós vamos trazer de volta esse olhar que brilha diante de Deus, que eu possa enxergar o brilho nos teus olhos, a alegria da vida eterna correndo dentro de você, fluindo através de você. Aleluia. Confesse agora que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Nós confessamos: Jesus, Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus,
Ajuda-nos a ter uma fé inabalável. Senhor Jesus, Tu és o Salvador do mundo, não há outro. Não há outro, Senhor, somente Tu és. Reina em nós, viva em nós, Jesus. Que nós sejamos espelho da Tua glória. Chega, Senhor, de uma trajetória de incredulidade. Basta, nós não vamos ficar mais paralisados, como miseráveis, dependendo dos outros, dependendo de situações. Não, nós só dependemos de Ti. Nós só precisamos de Ti, Espírito Santo. E assim nós vamos enxergar como o Senhor enxerga. Vem, Espírito Santo, renova cada um aqui, abre os olhos de cada um aqui, levanta cada um nesta hora, enche-nos de fé, nos batiza com esta fé e nos transforma em verdadeiros adoradores, que Te adorem, não como religiosos, não como hipócritas, não como filósofos, mas em espírito e em verdade. É ano de transformação, deixar de ser Saulo, deixar de ser um fanático de tradições vãs, vazias, religiosas, e sermos defensores do reino de Deus, porque nós fomos transportados das trevas para o maravilhoso reino da Sua luz. Vem agora e levanta os Teus filhos, aqueles que me assistem, que sejam levantados agora, em glória. Levanta cada um, meu Deus, porque nós não vamos mais padecer pela ignorância, não vamos padecer pela superficialidade, pelas limitações da nossa carne, das nossas emoções que nos confundem, mas vamos nos mover pela convicção daquilo que se espera, da certeza que virá, porque haverá bom futuro e a nossa esperança não será envergonhada. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é vida, e nós nos apegamos a ela, e nós somos testemunhas, porque o poder do Espírito Santo está sobre nós. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e Ele deu graças e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Representa a comunhão que vocês têm. Todos são participantes deste corpo pela fé, mas se examinem, limpem-se diante do Senhor, andem em santidade, amem a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como amam a si mesmos. Ó Deus, consagro este pão e este cálice, Te louvamos por esse tempo tão especial, por essa conscientização neste início de ano, que não há mais tempo a perder, que nós temos uma grande obra a realizar, que nós não vamos ficar mais inertes, paralisados, passivos, mas nós vamos enfrentar todas as situações com fé, com sabedoria, com ousadia, e o Senhor nos dará vitórias, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, comamos este pão a uma só vez. Aleluia! Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, Deus poderoso. Glória a Deus. Eu sei que vocês já estão com cálices na mão, abertos. Se não abriu, abra. Este é o cálice do Senhor, que representa o seu sangue, sangue que nos deu acesso aos santos dos santos. O véu foi rasgado. Nós agora somos santuários do Espírito Santo. Vários santuários que se unem e compõem o corpo
de Cristo chamado igreja. E a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e que você tem absoluta autoridade, porque essa autoridade é conferida e delegada através da igreja e do cabeça que é Jesus Cristo. Este é o sangue que lavou as nossas vestes, para que tenhamos a dignidade, o direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Como Paulo ensinou, levante o cálice e declare: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu poder? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, bebamos o cálice da vitória uma só vez. Louvado seja o Senhor, aleluia. Somente a Ti, Jesus, a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Santo é o Cordeiro de Deus, aleluia. E encerrando esse culto, eu te chamo para renascer em Cristo. Venha renascer em Cristo. Eu te aguardo aqui na Renascer Santana Água Fria, na Avenida Água Fria 1251, na Zona Norte de São Paulo. Venha viver o sobrenatural, venha viver um ano de portas abertas, de prosperidade, de crescimento, de vitórias, de cura, principalmente de salvação, de libertação. A tua casa é bendita pelo teu posicionamento de fé. Curta aqui este vídeo, compartilhe com os teus amigos, se inscreva aqui no canal Renascer Santana, ative as notificações, sempre teremos cultos aqui para te abençoar e te enviar para esse tempo de vitória. Até o próximo culto, que você tenha uma semana fantástica do poder de Deus, em nome de Jesus.